Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos dar início à criação das tabelas, pois quando você precisa fazer o armazenamento de dados sobre algum determinado assunto ou alguma determinada entidade do mundo real, é necessário criar uma tabela. Essa base de dados é chamada de pedido, pois vai armazenar os pedidos que os clientes fazem, ou seja, um cliente poderá fazer o pedido de vários produtos. Durante as aulas, nós vamos fazer a criação passo a passo das tabelas, para armazenar os clientes, os pedidos, fornecedores, produtos e assim por diante. Primeiramente, nós vamos armazenar os dados dos clientes. Para isso, vamos clicar com o botão auxiliar no nome da base de dados e perceba que existe essa opção chamada Query Tool, que é utilizada para nós executarmos comandos na linguagem SQL. Nós podemos, inclusive, salvar esse arquivo. Vamos digitar qualquer texto aqui, por exemplo, a letra C, é habilitada a opção Save File. Agora você deve escolher a localização onde esse arquivo será salvo. Eu vou salvar dentro da pasta do curso com o nome Scripts e perceba que a extensão do arquivo é .sql, ou seja, vai armazenar scripts nessa linguagem. Clicando em salvar, note que aqui em cima já aparece scripts.sql. Acessando a pasta, perceba que nós temos o arquivo, que é basicamente um arquivo de texto. Eu vou abrir no editor de texto e perceba que temos a letra C que nós havíamos digitado anteriormente. É importante salientar que esse arquivo conterá somente o código que nós digitarmos. Você, inclusive, tem acesso a todos esses scripts com o que nós desenvolvermos passo a passo. Vamos fazer a criação da tabela para nós armazenarmos os dados dos clientes. Vamos digitar o comando Create Table, que é utilizado, conforme o próprio nome indica, para criar uma tabela. Definimos o nome da tabela, abrimos e fechamos chaves. Dentro do abre e fecha chaves, nós vamos definir os campos ou os atributos do cliente, ou seja, os dados que nós queremos armazenar. Primeiramente, nós vamos criar o ID do cliente, que é o identificador ou código do cliente. Cada cliente terá um código único. O tipo de dados será um número inteiro. E colocamos a opção Not Null, ou seja, todo cliente precisa ter um código. Na sequência, vamos criar o nome, que será do tipo varchar, ou seja, para nós armazenarmos textos. Vamos definir o tamanho igual a 50, ou seja, o nome do cliente pode ter no máximo 50 caracteres. Vamos definir também Not Null, pois não faz sentido cadastrar um cliente sem o correspondente nome. Vamos criar também o CPF, que será do tipo char, e definimos o tamanho 11, ou seja, o CPF possui 11 caracteres. E nesse caso, você deve escolher se é not null ou se não é not null. É importante salientar que se o campo for atribuído como não nulo, é obrigatório fazer a inserção desse atributo. Vamos supor que é um sistema para emissão de nota fiscal, no qual é obrigatório ter o CPF da pessoa. Sem o CPF, não é possível fazer a emissão da nota fiscal.
Isso vai depender muito do tipo de aplicação que você está desenvolvendo, pois em determinados cenários o CPF pode não ser obrigatório. Nesse caso, eu vou deixar sem o Not Null. É possível cadastrar clientes sem o respectivo CPF. Você deve ter observado a utilização de dois tipos de dados, varchar e char. Ambos armazenam caracteres. A diferença entre eles é que quando você cria um atributo com a variável char e define o tamanho, por exemplo, igual a 11, quando o armazenamento dos dados é feito, serão utilizados 11 espaços para armazenar essa variável, independente se foram informados mais ou menos caracteres. Sempre 11 espaços serão utilizados. Com relação ao varchar, o tamanho máximo é igual a 50, ou seja, é o número máximo de caracteres que um nome pode conter. Vamos supor que existe o nome Pedro. Esses dois tracinhos são utilizados para fazermos comentários. Você pode, inclusive, fazer comentários nesse código durante a aula para você lembrar mais tarde cada um dos comandos. Perceba que existem 5 caracteres no nome Pedro, ou seja, não está utilizando os 50 caracteres. Nesse caso, serão utilizados somente 5 posições para armazenar os dados, que é a quantidade de caracteres. Os outros 45 espaços não serão utilizados, ou seja, não vai ocupar o espaço de armazenamento do disco rígido. Portanto, é importante verificar qual é o tipo de dados que será utilizado. Nesse caso, os nomes podem ter mais ou menos caracteres. Portanto, podemos definir como varchar, pois os nomes são dinâmicos. No caso do CPF, nós sabemos que existem obrigatoriamente 11 posições. Todas elas serão utilizadas. Nesse caso, definimos o tipo de dados igual a char. Vamos criar o próximo atributo, RG, varchar 15. Vamos definir como varchar, pois o RG é de certa forma dinâmico. Tem alguns RGs que têm 10 caracteres, outros têm 11, 12 e assim por diante. Como é um campo dinâmico, nós definimos como varchar. Data de nascimento, tipo date, o gênero da pessoa, podemos definir char com uma única posição. Ao invés de armazenarmos a string masculino ou feminino, podemos armazenar somente M, F e assim por diante. Próximo atributo, vamos cadastrar a profissão da pessoa. Também será um varchar com no máximo 30 posições. Na sequência, a nacionalidade, varchar 30, logradouro, que equivale ao nome da rua ou ao nome da avenida. Vamos definir como varchar 30, máximo 30 posições. O número da residência, varchar 10. Nós vamos utilizar caracteres e não valores numéricos, pelo fato de que o número da residência pode conter letras. Por exemplo, 1A, 2B e assim por diante. O mesmo acontece para o RG. Estamos utilizando caracteres, pois alguns RGs contêm letras também. Com relação ao CPF, apesar de conter somente números, é interessante colocarmos como caracteres. Pois quando uma pessoa vai falar o seu CPF, por exemplo, 0373843 e assim por diante,
a pessoa vai falar os números individualmente e não vai falar que o CPF é 5.300.400. Portanto, nós podemos definir o CPF como sendo char. Próximo atributo, ou próximo dado que vamos armazenar do cliente, será o complemento da residência, se é casa, apartamento e assim por diante. Podemos definir como varchar 30 também. Próximo, o bairro que o cliente mora, varchar 30 também. Vamos armazenar o nome do bairro. O município, varchar 30, será o nome do município. Temos o UF, a unidade da federação ou o estado. Também vamos definir como varchar 30. Você deve definir o número máximo de posições de acordo com o projeto que você estiver trabalhando. Por fim, podemos também colocar um campo com as observações gerais sobre o cliente. E quando temos esse tipo de campo, que é, digamos, um texto livre, nós podemos utilizar esse tipo de dados que é chamado de text. Por fim, para nós finalizarmos a criação dessa tabela, nós precisamos garantir que cada um dos clientes tenha um identificador único, ou seja, o código não pode ser repetido. Esse é um conceito bastante importante quando nós criamos tabelas. Toda tabela precisa ter um identificador único, ou seja, um campo que não pode ser repetido. Para nós criarmos essa restrição, nós podemos criar uma constraint, que significa restrição. Indicamos um nome, eu vou colocar PK, que significa Primary Key. Com isso, nós já temos um dos primeiros conceitos e mais fundamentais de bases de dados, que é a chave primária. Basicamente, é um campo único, ou seja, não pode ser repetido. Na sequência, nós vamos fazer um teste com essa chave primária, vai ficar mais fácil para você entender. CLN é a abreviação da tabela de cliente e definimos ID cliente, ou seja, chave primária da tabela de cliente que estará relacionada com esse campo ID cliente. E por fim, nós colocamos Primary Key ID cliente. Com isso, nós já temos a criação da nossa tabela. Podemos clicar nesse botão para executar. Perceba que foi mostrada essa mensagem que a tabela foi criada com sucesso. Vamos acessar essa parte chamada de esquemas. Aqui nós podemos observar que existem várias outras opções. Nós vamos trabalhar com várias delas durante o curso. Note que nós temos as tabelas, tables, nome da tabela, e aqui nós podemos observar as colunas, cada uma das colunas que foram criadas juntamente com as constraints, ou as restrições. Nesse caso, temos uma chave primária. Perceba que, inclusive, é mostrado esse ícone com uma chave. Com isso, a tabela de cliente já está pronta e o que nós faremos na próxima aula é a inserção de dados, ou seja, para nós popularmos e cadastrarmos clientes nessa tabela. É importante clicar nesse botão para salvarmos esse arquivo, para nós armazenarmos todos os scripts. Na próxima aula vamos dar continuidade. Obrigado e até lá!